TCE na TV está no ar. Confira os destaques desta edição. Membros do Pacto pela Educação em Sergipe se reúnem para traçar metas de alfabetização na rede pública de ensino para 2025. Formalizar um diagnóstico, mandar questionários para os municípios e vão precisar da adesão de todos. Controle do erário. A gente traz o balanço semanal dos processos julgados pelos conselheiros nas sessões das câmaras e do Pleno. Parceria entre o Tribunal de Contas do Estado e Receita Federal debate novas formas de controle da dívida previdenciária dos municípios. Presidente da Corte Sergipana, a conselheira Suzana Azevedo, reforça a luta pela inclusão feminina em tribunais de contas em visita à Assembleia Legislativa de Minas Gerais. E possamos mudar o quadro, porque só apenas 16 tribunais no país têm composição feminina. TCE de Sergipe alcança o topo no Nordeste e se destaca nacionalmente como a quinta Corte de Contas do país em interações nas redes sociais. E ainda o quadro Diálogo Cidadão da Semana destaca os cuidados com a saúde mental e as formas de tratamento com a participação do psiquiatra Antônio Aragão. Fique com a gente, a revista eletrônica do Tribunal de Contas de Sergipe está começando. Representantes do Pacto pela Educação em Sergipe iniciaram as reuniões de 2025 com foco nas perspectivas da alfabetização na rede pública. A reunião realizada na Corte de Contas sergipana reuniu autoridades e especialistas que apresentaram dados sobre a fluência em leitura e os recursos do Fundeb nos municípios sergipanos. Na primeira reunião de 2025, os integrantes do Grupo de Trabalho Pacto pela Educação discutiram diversos temas voltados à melhoria da educação pública e à distribuição de recursos no Estado. Um deles foi a capacidade de leitura e compreensão dos estudantes. A professora Joniele Cruz apresentou os dados do Índice de Fluência Leitora da Rede Pública de Ensino de Sergipe. O indicador de fluência leitora, o IFL, ele é medido através dos dados, os resultados que a gente coleta por meio da avaliação de fluência leitora. Essa avaliação de fluência é aplicada anualmente, de entrada, diagnóstica e de saída, com todos os municípios sergipanos. É uma avaliação diagnóstica, onde, a partir da coleta da leitura do estudante, são traçados perfis. Então, o aluno do perfil pré-leitor, leitor iniciante e leitor fluente. Então, quanto mais a gente encontra alunos concentrados nos perfis de leitor iniciante e leitor fluente, maior é o índice de fluência leitora, que é o IFL. Então, esse indicador, ele serve para a gestão de políticas públicas na área de alfabetização. Então, é um indicador que ele vai estar servindo de parâmetro para que as ações voltadas para a alfabetização sejam ações efetivas e que a gente venha melhorando cada vez mais, né, o número de estudantes que estão no nível de leitor fluente, que é o que a gente deseja. Os participantes também assistiram à apresentação feita pelo professor Josué Modesto Sobrinho, que revelou que atualmente 24 dos 75 municípios sergipanos não estão habilitados para receber todos os recursos disponibilizados pelo Fundeb e destacou a importância de garantir esses recursos. Depois, os integrantes do pacto discutiram as ações do grupo para 2025. A ideia é traçar um diagnóstico e focar em ações para buscar soluções para os principais problemas que impactam a qualidade da educação em Sergipe. Estamos terminando, digamos assim, esse planejamento para formalizar um diagnóstico, mandar questionários para os municípios e vão precisar da adesão de todos. E sempre focando, que é que eu prometi em 2024 e vamos fazer em 2025, sempre focando na alfabetização, que a alfabetização é muito importante. Nessa apresentação da professora Joniele, vimos que temos um desafio ainda muito grande em relação à fluência e vamos precisar de todos para levar a primeira alfabetização e depois a educação sergipana a um protagonismo que eu acho que o Estado de Sergipe merece. Representantes do Tribunal de Contas do Estado e da Receita Federal estiveram reunidos em busca de soluções para a dívida previdenciária dos municípios sergipanos.
Uma das propostas debatidas foi a possibilidade de criação de um acordo para o cruzamento de dados entre o Tribunal e a Receita Federal para fortalecer a fiscalização previdenciária e promover mais transparência. Como desdobramento da colaboração entre o TCE e a Receita Federal, nestas terça e quarta acontecerá aqui no Tribunal de Contas o seminário Governança, Sustentabilidade e Controle Externo. Durante o evento, a Receita Federal trará novas contribuições sobre o tema. E o TCE na TV traz agora a prestação de contas dos trabalhos dos conselheiros no julgamento semanal de processos nas sessões das câmaras e do Pleno. Confira. Na primeira Câmara, presidida pelo conselheiro Flávio Conceição, foram julgados 53 processos. Participaram da sessão os conselheiros Ulisses Andrade e Angélica Guimarães, o conselheiro substituto Alexandre Lessa e o procurador do Ministério Público de Contas, João Augusto Bandeira de Mello. Na pauta, embargos de declaração, revisão de proventos e pensões e aposentadorias por tempo de contribuição. Na segunda Câmara, presidida pelo conselheiro Luiz Alberto Menezes, foram julgados 14 processos. Participaram da sessão o conselheiro José Carlos Felizola, o conselheiro substituto Rafael Fonseca e o procurador do Ministério Público de Contas, João Augusto Bandeira de Mello. Na pauta, recursos de reconsideração, contratos de obras e serviços, pensões especiais e aposentadorias por tempo de contribuição. Na sessão plenária, que foi presidida pelo conselheiro Flávio Conceição, o colegiado julgou 39 processos e protocolos. Entre os assuntos da pauta, prestações de contas, denúncias, representações e recursos de reconsideração. Confira os detalhes dos julgamentos no site do TCE ou assista às sessões na íntegra no canal da Corte no YouTube. A presidente do TCE de Sergipe, conselheira Suzana Azevedo, defendeu a inclusão de mais mulheres nas Cortes de Contas do país durante a agenda em Minas Gerais. A presença feminina nos tribunais de contas do Brasil ainda é um desafio. Foi o que revelou uma análise feita por um grupo de trabalho formado pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a Atricom, para promover a igualdade de gênero. Liderado pela presidente do TCE, conselheira Suzana Azevedo, o grupo realizou uma pesquisa em 2022 que apontou que dos 225 conselheiros titulares dos Tribunais de Contas do Brasil, somente 27 eram mulheres. Por isso, ampliar a participação feminina tem sido uma das pautas defendidas pela presidente da Corte Sergipana, que, durante a agenda em Belo Horizonte, reforçou a importância da equidade de gênero na composição das Cortes de Contas e levou essa discussão à Assembleia Legislativa de Minas Gerais em uma audiência com o presidente da Casa, deputado Tadeu Leite. Estamos trabalhando para que todos os colegiados dos tribunais eles possam ter a representação feminina e que possamos mudar o quadro, porque só apenas 16 tribunais no país têm composição feminina. A presidente do TCE finalizou a agenda na capital mineira com a participação na cerimônia de posse do conselheiro Durval Ângelo como presidente do TCE Minas Gerais para o biênio 2025-2026. A seguir, TCE de Sergipe lidera interações no Nordeste e alcança a 5ª posição nacional em redes sociais entre as Cortes de Contas do país. E ainda no quadro Diálogo Cidadão, o tema da semana é saúde mental. A entrevista é com o psiquiatra Antônio Aragão. É depois do intervalo, a gente volta já. Olá, eu sou Magna Santana, da FAM FM. Minha pergunta para a coletiva de imprensa é a seguinte: como o Tribunal de Contas prioriza as auditorias em diferentes órgãos e entidades públicas? Olá, Magna. Respondendo a sua pergunta, as prioridades de auditoria no Tribunal de Contas do Estado do Sergipe são definidas no PAA, Plano de Auditoria Anual. Este documento é estabelecido a cada ano com a participação da equipe técnica e aprovado no colegiado. Neste documento, as áreas são selecionadas com base em critérios técnicos, levando em conta a quantidade de recursos alocados, a relevância e o risco de cada área. Outras fiscalizações podem ser realizadas, desde que devidamente motivadas em cada coordenadoria técnica. De volta do intervalo, a gente traz uma notícia que nos deixa bastante feliz.
Em 2024, o TCE de Sergipe foi o tribunal mais engajado do Nordeste nas redes sociais e também com posição de destaque em nível nacional. O ranking das instituições públicas com mais interações nas redes sociais em 2024 foi divulgado pela plataforma Social Media Gov no último dia 6. O Tribunal de Contas de Sergipe conquistou a 5ª posição no ranking nacional e o 1º lugar no Nordeste entre os tribunais de contas com maior engajamento nas redes sociais em 2024. De acordo com a plataforma que monitora publicações em redes sociais de órgãos públicos no país, nossas redes sociais registraram 67.806 interações, incluindo comentários, curtidas e compartilhamentos, com destaque para o Instagram. Além do aumento da participação do público, os números revelam o impacto do conteúdo digital produzido pela comunicação da Corte Sergipana. O quadro Diálogo Cidadão desta semana traz uma análise profunda sobre os cuidados que todos devem tomar com a saúde mental. O jornalista Carlos França conversou sobre o assunto com o médico psiquiatra Antônio Aragão. Acompanhe. O Diálogo Cidadão de hoje vai tratar de doenças mentais. Nós acabamos de viver o Janeiro Branco, que é um mês que tem a preocupação do tratamento de doenças mentais. Mas o fato é que não é só o mês de janeiro. O ano inteiro temos que tratar desse assunto, por isso que nós estamos aqui com o Dr. Antônio Aragão para falar sobre esse assunto. O Dr. Antônio Aragão é psiquiatra e vai nos orientar como devemos agir a partir de agora. Doutor Aragão, muito obrigado por ter vindo conversar com a gente, até para ajudar a desmistificar essa história de que quem vai psiquiatra é somente louco. É para não enlouquecer, né, doutor? Verdade, muito obrigado, Carlos, pelo convite. É uma honra estar participando do programa, né? É de extrema importância que a gente trabalhe, né? Que a gente discuta sobre saúde mental, né? Durante todo o ano, né? A doença, né? A ansiedade, depressão, transtorno bipolar, uso de drogas, a dependência tecnológica, né? O uso aí da internet de uma forma intensa. A doença está muito frequente e a gente precisa estar falando durante todo o ano sobre o tema. E hoje eu diria até assim, com muita satisfação, eu até diria graças a Deus, o psiquiatra não é mais visto como aquele médico onde as pessoas têm vergonha de se apresentar a ele, né? Hoje é um médico como outro qualquer. Sim, sim. A gente, né, depois da pandemia, com o aumento muito intenso, né, do adoecimento mental, muitas pessoas perderam esse estigma, né? Então, a procura pelo psiquiatra, quando a pessoa já percebe que está tendo um quadro ali de ansiedade, de insônia, uma impaciência elevada, né? Algo que está provocando um sofrimento, ela já busca ajuda. Sofrimento para ele e para a família. Exatamente. O sofrimento, ele não é somente para o paciente. Ele pode acontecer da doença acabar interferindo nos seus relacionamentos, no trabalho, né, na família. Então, é uma interferência ali do transtorno mental sobre também as pessoas que o circundam. Doutor, quais são as doenças mentais que estão afetando mais as pessoas nesse momento? Hoje, a ansiedade, o brasileiro, ele é campeão, né? Infelizmente, né? É uma conquista que a gente não gostaria de ter, né? Mas a ansiedade, no Brasil, o Brasil é o país com maior índice de ansiedade do mundo. E a depressão, ela também está entre os maiores do mundo. É uma doença mental, né? É uma doença mental, é um transtorno mental, né? Não é doença, transtorno, exatamente. A gente usa o termo transtorno porque é um conjunto de sintomas, né? Para falar sobre, né, o quadro psiquiátrico, porque cada pessoa ela vai ter um quadro diferente e a gente também usa o termo transtorno porque existem diferentes formas de tratamento. Não é só com medicação que a gente cuida da pessoa, né, que faz o tratamento. Atividade física, acompanhamento com psicólogo, psicanalista, mudanças de alimentação, mudanças de comportamento, né, tudo isso é importante para ajudar no tratamento. Alguém que está nos vendo agora deve estar dizendo, mas doutor, mudança de alimentação, um exercício físico, uma caminhada, isso pode me ajudar no tratamento mental? A pergunta deve estar sendo essa. O senhor vai dizer que sim.
né? Porque é verdade isso tudo. Sim, né? sim. É de extrema importância, né? A gente percebe que a atividade física, a gente ter ali 150 minutos de atividade física por semana... Meia hora por dia. Meia hora por dia, durante 5 dias na semana. A gente e se quiser andar sábado também, melhor ainda. Melhor ainda, né? Melhor ainda. Mas 150 minutos, né, por semana, isso já provoca na pessoa uma melhora da qualidade de vida. Sim. Se a gente tem uma alimentação saudável, com ingestão de água, muitas pessoas não bebem água, né? A ingestão de água, tendo uma alimentação saudável, ali frutas, verduras, né, uma quantidade de nutrientes boa, né, sair de produtos industrializados, né, isso faz com que também tenha ali uma saúde mental. A gente tem pesquisas sobre isso, em que mostra que a alimentação oriental, a alimentação mais oriental, japonês, tipo Japão, chinês, né? O Japão come muito peixe, essas coisas. Exatamente. Ali ele tem uma saúde mental muito melhor. Então, eu perguntaria, o psiquiatra, ele trabalha em conjunto com o nutricionista ou vice-versa? Essa é a ideia do psiquiatra, trabalhar com vários profissionais. Sim. Nutricionista, nutrólogo, endocrinologista, educador físico, acompanhante terapêutico, psicólogo, psicanalista, né? A gente ter um conjunto de pessoas ali ajudando no tratamento da pessoa. A pessoa que fica focada somente na medicação, ela ou não vai ter o resultado como ela deseja, ou ela vai usar a medicação por muito mais tempo. E a medicação a gente sabe que tem sempre contraindicação, toda ela, né, doutor? O médico receita às vezes porque tem que receitar nele, mas sabe que tem. Os efeitos colaterais, né, com a modernização, né, com a industrialização, o incentivo da indústria farmacêutica também na área da saúde mental, a gente já percebe, né, que os remédios eles têm menos efeitos colaterais do que antigamente. Sim, claro. Né? Então, um dos maiores receios das pessoas é ficar dopada, sedada, né? E isso, as medicações atuais mais modernas, elas tiram esse efeito colateral. Outra questão também que muito preocupa, né? As mulheres ganhar peso e o homem perder libido, sim, né? É uma das grandes preocupações. As duas. Né? E aí, as medicações atuais, elas estão de um jeito que esses efeitos colaterais, eles, na maioria das vezes, não vai ocorrer, entendeu? Que são questões, inclusive, da própria ansiedade e da própria depressão. A pessoa deprimida, ela não tem energia para fazer atividade física, ela acaba comendo mais, né? Ela acaba tendo ali um comportamento, né, muito mais apático, né? Não tem ali energia, fica na cama por muitas vezes, então isso faz ganhar peso. Sim. E ainda tem... Não é a medicação. Não é a medicação, né? Então isso tem que ser trabalhado também ali no acompanhamento com o psiquiatra. Quer dizer, o senhor está falando isso aqui em rápidas pinceladas, porque um programa com a nossa duração não dá para mais uma pessoa que vai no seu consultório, doutor, eu estou com esse problema assim. Ele pode sair de lá sem uma receita medicamentosa, ele pode sair com uma receita ou então só mandar procurar um nutricionista. Sim, pode acontecer isso, né? Isso é raro, porque as pessoas quando me procuram, elas procuram muitas vezes ali com outros sintomas ou já foram encaminhadas. Já existe ali o sofrimento, já fizeram as tentativas, né, de ficar bem através da atividade física, mas pode acontecer, né? Mas muitas vezes eu informo para a pessoa que há necessidade de ter atividade física, de ter um cuidado sobre o sono, a higiene do sono, né? Tão importante o dormir, né? Ter uma questão, essa dependência tecnológica nos afastou das pessoas. Isso, né? Verdade. E a gente precisa socializar, a gente precisa do outro, a gente precisa do contato, do aperto de mão, do abraço, do beijo, né? Então, tudo isso são formas de ajudar ali na saúde mental. O senhor está querendo dizer, então, que a amizade é muito importante em tudo isso? Extremamente importante, né? A gente vê que quando tem um grupo de pessoas que elas têm algo em comum, a gente tem melhora da saúde mental, a gente tem melhora, tem felicidade, né? Então, quando tem um grupo de pessoas em que se encontram uma vez por semana, no final de semana, discutem ali qualquer questão, mas é uma forma de socialização, a saúde mental melhora, a pessoa passa a ter felicidade, ela tem alegria,
alegria por estar ali, ela tem prazer, né? Então isso é importante. Agora, eu lhe pergunto, o cidadão que vai à missa, que vai ao culto evangélico, que vai à sessão espírita, que vai na sessão das religiões afro, esse pessoal pode se beneficiar disso? Com certeza. A gente tem duas questões aí. A crença em algo, sim, a crença em Deus, a crença em algo maior, a crença, né, num poder, essa crença, isso já ajuda a pessoa. Isso já faz com que essa pessoa tenha esperança, ela tem mais pensamentos positivos, ela tem uma melhora da saúde mental. E se ela frequenta, se ela pratica essa espiritualidade, né, se ela vai num centro, se ela vai numa igreja, se ela vai num templo, tudo isso ela vai ter contato com outras pessoas e ela vai ficar melhor. Olha, veja bem, doutor, a questão da saúde mental, ela afeta o trabalhador, né? Consequentemente, afetando o trabalhador, afeta a empresa. O trabalhador, o senhor já disse como deve agir, socializar, né, ir numa missa, ir num culto evangélico, num centro espírita, a religião que ele quiser praticar. Isso é importante. Se cuidar da alimentação, caminhada. E a empresa, como deve agir com esse trabalhador? A empresa, tem que valorizar a saúde mental das pessoas, né, do seu trabalhador. A gente sabe que um trabalhador que está bem, que está com uma saúde mental boa, que está feliz, que está alegre, ele vai ter maior motivação para o trabalho, né? Para isso, claro que o salário ajuda, sim, né? A gente não vai negar isso daí, né? O salário vai ajudar a motivar as pessoas, mas espaços como uma sala de descanso, um momento de relaxamento, né? Grupos terapêuticos, convidar psicólogos, especialistas para fazer debate, entendeu? Próprio psiquiatra, uma palestra talvez com um psiquiatra pode ajudar. Psiquiatra, um psicólogo, né? Trabalhar essas questões, né, ali, incentivar as pessoas à socialização, né? Existem empresas, né, que fazem o quê? Incentivam a carona solidária, certo, né? Então, ali tem aquele trânsito. O trânsito é algo super difícil de lidar, né? Então, muitas vezes as pessoas vão juntas para o trabalho e ali elas já ficam bem, elas já chegam bem no trabalho, né? Então, a empresa que incentiva isso é importante. A empresa que incentiva a atividade física, alimentação saudável, e para isso disponibilizar espaços em que a gente possa conversar sobre isso, como também colocar espaços para a pessoa relaxar durante o dia. Doutor, para que a gente possa terminar, infelizmente, porque fica sempre aquele gostinho de quero mais, como é que se pode identificar que eu ou outro está com problema mental e que precisa de ajuda? A ideia é através do sofrimento. Se a pessoa tem ali algum sintoma, algum comportamento, algo que está gerando um sofrimento, uma dificuldade nas relações, um sofrimento para com o outro está sofrendo, essa pessoa ela precisa de ajuda. Ela precisa ali ter um cuidado e observar e passar por uma consulta, uma avaliação com o psicólogo, uma consulta com o psiquiatra, para que ali, o mais rápido possível, inicie o tratamento e fique bem. Tá bom, doutor. Agora eu só queria saber o seguinte, o senhor tem consultório, né? Alguém que pode nos vendo, dizer assim, doutor, eu queria conversar com o senhor, como é que ele pode fazer? O contato através das redes sociais, né, é @Dr. Antônio Aragão. Pronto. Muito obrigado por ter vindo conversar com a gente. Eu tenho certeza que essas suas palavras ajudaram e ainda vão continuar ajudando muita gente. Pode ter certeza disso. Muito obrigado. Foi uma honra participar. Para mim também, para nós todos aqui, né? Muito obrigado e até a próxima. A entrevista com trechos inéditos você pode ouvir no Spotify e também em nossas redes sociais. O TCE na TV de hoje fica por aqui. Obrigada por sua companhia e até o nosso próximo encontro.